Professor Bernardo Pinto aqui, ó, direito processual civil. Vamos dar sequência? O que nós aprendemos de procedimento comum? Né? Vamos seguir o caminho, por isso que eu venho retomando com vocês, né, à medida que a gente vai avançando aqui. Petição inicial, bati na porta do judiciário, provoquei o judiciário com a minha petição inicial. Estão lembrados lá? Petição inicial, ato solene, requisitos. Não cumprir requisito, ou o juiz analisou e verificou a existência de algum vício que eu possa corrigir, ele vai determinar a emenda da petição inicial. Ou se ele bate o olho na petição inicial e vê que tem algum vício que impede o julgamento de mérito, mas um vício não passível de correção, ele extingue esse processo sem resolução do mérito por meio de uma sentença. Mas ele pode fazer o que também? Bater o olho lá e já falar, Bernardo não tem direito, ele julga improcedente liminarmente o pedido previsto na petição inicial. Beleza? Sentença com resolução do mérito. Se não for hipótese nem de sentença, se não for hipótese nem de indeferimento da petição inicial, tampouco de improcedência liminar do pedido, o que ele vai fazer? Vai determinar a citação do réu aqui no nosso procedimento comum. Né? Citação que a gente viu as especificidades aí na aula passada, você vai dar uma lida tanto no material complementar quanto na letra da lei. Vai citar o réu para participar de uma audiência de mediação ou conciliação prevista no artigo 334. Professor, significa que o primeiro ato que autor e réu vão participar aí no processo é de uma tentativa de autocomposição? Exatamente. Então a ideia aqui é a promoção da autocomposição. Vamos falar baixinho? Sabe o que o legislador quer? Quer empurrar acordo. Quer que as partes façam acordo a qualquer custo. Vai ser aí uma tentativa de autocomposição, ou seja, as partes vão tentar transigir, fazer acordo a respeito daquele direito que está sendo discutido ali naquela ação específica. E a vontade do legislador é tanta que a realização é a regra. Ou seja, essa tentativa de conciliação ou mediação, essa celebração da autocomposição é a regra. Peraí, professor, você está falando que é regra, eu vou ter que saber as exceções. Perfeito. E aluno OAB aprova escreve exceção do jeito certo, ó. Aluno OAB aprova escreve exceção assim. Vocês são danadinhos para errar como é que escreve exceção. Então, quais são essas duas hipóteses aí de exceções em relação à realização da audiência de mediação e conciliação? Expresso desinteresse. Expresso desinteresse das partes. Das partes, plural. Ou seja, tanto o autor quanto o réu devem manifestar o expresso desinteresse. E havendo litisconsórcio, vamos lembrar lá, litisconsórcio é a pluralidade de sujeitos, né? Litisconsórcio, a gente vai ter uma aula de litisconsórcio. Mas eu tenho litisconsórcio ativo, mais de um sujeito aqui no polo passivo da ação, litisconsórcio passivo, mais de um sujeito no polo passivo, e o litisconsórcio misto, mais de um sujeito tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Esse expresso desinteresse tem de ser manifestado por todos os litisconsortes, ou seja, todos os sujeitos ali que participam dessa ação, que estão elencados no polo passivo dessa ação. E aqui, esse desinteresse tem de ser expresso, escrito. E aí vocês já vão escrever também o quê? O autor vai manifestar isso na petição inicial. Porque eu sei que você leu lá no 319, inciso 7. Ah, não leu não? Então abre lá que ainda dá tempo de você ler, que eu pedi para você ler lá atrás. 319, inciso 7. O que o autor tem de fazer na petição inicial?
manifestar se ele tem ou não tem interesse na realização dessa audiência. Por quê? Se ele não tiver interesse, o réu pode fazer o quê também? Manifestar o seu expresso desinteresse por meio de uma petição simples em até 10 dias antes da audiência, que também não quer que aquela audiência se realize. Por quê, professor? O réu só vai manifestar se o autor tiver manifestado que não quer. Porque o expresso desinteresse tem que ser tanto do autor quanto do réu. Então, se o autor fala que quer, acabou, aquela audiência vai acontecer. Não existe hipótese em que essa audiência não ocorra se uma das partes quiser que ela ocorra. Então, ela vai acontecer sempre que uma parte quiser. Então, eu tenho lá um autor e 10 réus. O autor não quer e 9 réus não querem, mas tem um réu que quer a realização dessa audiência. Ela vai acontecer? Vai. Vai porque o expresso desinteresse tem de ser manifestado por todos os litisconsortes. Tranquilo? E aqui, ó, a outra hipótese de exceção, quando o direito discutido não admitir autocomposição. Autocomposição. Ó, que letrinha, hein, professor? Pelo amor de Deus. Direito discutido nos autos não admitir celebração de acordo. Vou marcar uma audiência de mediação e conciliação que a ideia é fazer acordo para um direito que não possa aí ser celebrada a autocomposição. Não faz o menor sentido, né? Então, nessas duas hipóteses aqui, a gente precisa de ter em mente que não haverá a designação da audiência de mediação ou conciliação. Outra questão aqui, ó, de destaque. Não foi. Então, perguntinha aqui, ó, não foi. Mas é um não foi de modo injustificado, né? Porque se for justificado, aí vai depender da justificativa, o que aconteceu. Ah, não fui porque eu não quis, odeio autocomposição. Enfim, 2 pontos que eu quero destacar com vocês aqui, ó. Ato atentatório. Vamos apagar isso aqui, né? Ato atentatório à dignidade da justiça. Primeira coisa, designou a audiência de mediação e conciliação e você, parte, não foi, você vai ser condenada em ato atentatório à dignidade da justiça. Você atentou contra um querer do legislador, um querer do Poder Judiciário, que é fomentar esta autocomposição. Bonito, né? Ato atentatório à dignidade da justiça. Mas se não mexer no bolso, adianta? Não adianta. Então, o que vocês vão ter em mente aí, ó? Que eu tenho uma sanção pecuniária, que é uma multa. Vamos pôr aqui, ó. Multa de até 2% sobre o valor da causa. Então, não fui, ato atentatório à dignidade da justiça e multa de até 2% do valor da causa. Isso aqui, ó, revertida em favor do Estado, porque o ato não foi a dignidade da justiça, então o credor dessa multa aí vai ser o Estado. Beleza? Próximo ponto aqui de destaque, ó. O Hudson já deve estar preocupado aqui se está no enquadre da nossa Câmara. Vai dar, Hudson, vai dar. Calma, calma. Em relação a esse tópico aqui, ó. Presença. Vou marcar assim, ó. Presença. Tem que ir. Eu, parte, tem que ir. Pô, é bom que você vá. Mas se você quiser mandar alguém em seu lugar, um representante em seu lugar, sem problema nenhum. Desde que ele vá devidamente, né, com o instrumento, portando um instrumento, que é a procuração com poderes especiais para negociar e transigir. Tranquilo? Então, a presença das partes, é bom que ela vá, mas ela pode mandar aí alguém com poderes especiais para negociar ou transigir. E a presença do advogado, essa sim é obrigatória. Então, ou o advogado ou o defensor público tem de ir aí nessa
audiência. Tranquilo? Hudson, vou te pedir só a gentileza de me emprestar o apagador, só para eu dar uma última garibada nesse tema aqui, que é de suma importância para a sua OAB. Vocês que já estão fazendo aí questões, muito obrigado. Vocês que já estão fazendo questões sabem que esse tema aqui é de recorrência no exame de ordem. Eu tenho dois caminhos em relação a essa audiência. Então, primeiro caminho, acordo. Fez acordo? Sentença homologatória. Perfeito, celebrei acordo, chegou o autor, um abriu mão de cá, o outro abriu mão de lá, vamos chegar no meio termo, chegou, o juiz vai homologar essa sentença. É uma sentença homologatória, e a sentença homologatória ela é com resolução do mérito. Fiquem atentos em relação a essa questão. Não teve acordo, então sem acordo. Continuação do processo. Então, essa atividade jurisdicional tem de continuar. Sem acordo por qualquer motivo, seja porque uma parte não foi, seja porque as partes de fato não conseguiram aí transigir, enfim, a discussão aqui não é essa. Então, fiquem atentos nesse tema. É um tema recorrente, então a gente vai finalizando aqui essa audiência de mediação e conciliação. Por favor, deem uma lida no 334 em todos os seus parágrafos para que vocês fiquem aí, de fato, preparados para enfrentar essa OAB primeira etapa. Tranquilo? Já dá o clique aí na próxima aula para a gente dar sequência ao nosso procedimento comum com as espécies de respostas ou